A importância é plena quando nós tratamos de custo e formação de preço. Mas lembrando um detalhe que é fundamental. Seja qual for o segmento da empresa, o segmento de mercado, seja qual for o seu tamanho, a empresa deve considerar o cenário de custo, lembrando o seguinte. Primeiro, hoje, vivemos num mundo globalizado, não é novidade para ninguém. Hoje você é capaz de ser comparado aqui no Brasil, lá, obviamente com uma empresa na China, num lugar longínquo qualquer do Japão e por aí afora. Então a questão da globalização, o imediatismo que é imposto pela tecnologia, o avanço tecnológico, ele impõe imediatismo nas nossas ações e respostas. Tudo hoje em dia tem concorrência, lamentavelmente, né, até corrupção, crime, tudo tem concorrência no mundo atual em que nós vivemos. Também vivemos um momento que já não é de agora, de grandes fusões e incorporações. Então, resumindo tudo isso, a empresa tem que ter alta competitividade, tem que ter diferenciais. E exatamente hoje em dia a gestão de custo e a formação de preço nos permite ver os detalhes. É no detalhe que a empresa vai apresentar o seu diferencial, ser competitiva para que ela possa obter resultados. Detalhe fundamental. Hoje é como diz, até os startups têm que estar preocupados com esse tipo de situação, que é o custo e a gestão de preço. E finalmente, objetivando o quê? Eficiência, que é o meio que você está utilizando, e eficaz. Nós costumamos dizer o seguinte, é atingir o resultado pelo caminho mais apropriado. Aí tudo a ver com custo e formação de preço. Bom, vamos lá, né? Todos nós sabemos de dia a dia, aqueles que transitam por fábrica, ou na área de prestação de serviço, ou no comércio, mas obviamente que a turma da fábrica conhece melhor de tudo isso. Mas vamos lá, nós estamos falando de custos e estamos falando de despesas. Os custos, lembrando que eles podem ser custos diretos, e nós costumamos dizer o seguinte, aquele que você identifica diretamente no produto. Você pode ter o custo indireto de fabricação, o famoso CIF, né? E aquele custo que é o vilão de toda a história, que é o custo fixo. A gente costuma dizer, né? Usou ou não usou, você tem que bancar, que é o custo fixo. Ele está ali, você é obrigado a bancar o custo fixo. E do outro lado temos as despesas. Primeiro, o custo é aquele que você identifica diretamente no produto. A gente costuma dizer lá, o chão de fábrica, né? Aquilo que está identificado no seu produto. Ou, agora, a turma da área de serviço vai dizer aquilo que eu identifico diretamente no meu serviço. E as despesas, que são aquelas que contribuem para você produzir um produto ou produzir um serviço, né? São as despesas. Aí aquelas famosas, despesa administrativa, marketing, despesa financeira e vai por aí afora. Então, esses são os componentes, falando de custos e despesas. Bom, o primeiro cuidado que nós devemos ter ao falar em formação do preço de venda é verificar de que capacidade instalada nós estamos conversando. A empresa tem uma capacidade instalada, não importa qual é o segmento dela ou qual é o porte. Mesmo o pessoal, a turma da área de serviços, tem que estar claro para eles também que mesmo serviço, você tem uma capacidade instalada de serviço. Então o primeiro aspecto é esse. Depois, você tem que colocar na cabeça, quando falar em formação de preço, que uma instituição, uma empresa, ela está buscando crescimento, primeiro aspecto, mas além do crescimento, aquilo que a gente diz que ela atinge a maturidade, que é a perenidade. Se possível, a empresa, o ideal é que seja para sempre, né? Então, a formação de preço, ela está relacionado a esses aspectos. Um outro ponto importantíssimo quando você fala de formação de preço. Você fala em preço, lembrando que dentro do preço eu tenho o custo, eu tenho despesas e tenho, obviamente, aquilo que ninguém abre mão, que é o lucro. Mas além desses três fatores, há um que muitas vezes tem um caráter subjetivo, que é o valor. Então o valor é aquilo, quanto que uma pessoa está disposta a pagar para consumir um serviço meu ou comprar um produto que eu esteja vendendo. Então é o valor. Estes componentes devem ser observados, custo, preço,
o lucro e certamente o valor quando você fala da formação de preço. Isso é muito relevante para que uma empresa cresça e conquiste a perenidade, se possível. Certamente que sim, porque o investidor ou o empresário, se há algo que ele não pode abdicar, em hipótese alguma, é a questão do lucro, o resultado da empresa. Seja qual for o segmento ou porte de uma empresa, não interessa, pode inclusive ser do terceiro setor. A sobrevivência dela depende dela dar resultado. Agora, para isto, tanto custo como formação de preço são dois aspectos que têm que constar de qualquer agenda. Porque quando eu falo em planejamento estratégico, eu resumo o seguinte, né? Pensando do ponto de vista do investidor, do empresário, é resultado. Tem que ter resultado. E para isso, óbvio, você tem que estar atento aos custos e tem que estar atento à formação de preço para garantir esse resultado. Detalhe importantíssimo que eu quero ressaltar nesta questão é que quando nós falamos em custo e formação de preço, vamos sempre lembrar, especialmente o custo. Quando você fala assim, eu vou cortar custo, eu prefiro sempre dizer o seguinte, eu vou otimizar recursos. Eu atendo o empresário quer resultado, não quer? Eu vou atender o empresário, mas ao invés de falar cortar despesa, cortar custos, eu prefiro falar em otimização de recursos. Ou seja, tirar o máximo possível dos recursos disponíveis ou obter produtividade. Esses são os aspectos que eu julgo de maior relevância.